Boa tarde, garotada. Espero que todos estejam bem. Sou a professora Anaí. Aqui na minha casa estamos bem, graças a Deus. Estou retornando no dia 15 de abril, 15/4, aula 2, porque estava esperando os alunos entrarem na plataforma. Muitos alunos não estavam conseguindo. Então, agora a grande maioria já conseguiu. Alguns ainda não, mas a grande maioria conseguiu. Nessa última semana, bastante aluno conseguiu entrar. Então, nós vamos lá no conjunto dos números inteiros, tá? Que foi a aula 2. E vamos dar essa explicadinha aí, bem básica. Volto a dizer que essa matéria é uma matéria estudada no ano anterior, tá? E nós estamos fortalecendo esse conhecimento, porque o 8º ano necessita muito desse conhecimento de operações com números inteiros. Vamos ver mais 2 conjuntos e uma parte, tá? O superior a todos. Então, nós precisamos muito disso aí para poder continuar com a matéria adequadamente. Verifiquei que tem muitos alunos com muitas dúvidas, muitas. Então, temos que sanar essa dúvida para não termos problemas no 8º ano, né? Quando retornarmos nas aulas presenciais, a gente vai estar bem legal, tá ok? Então, conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Dentro dos números inteiros, a gente já tem um conjunto conhecido, que é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Repare que tem esses 2 tracinhos aqui, ó, tanto no Z quanto no N, porque são conjuntos conhecidos matematicamente, definidos matematicamente, não é qualquer conjunto, tá? Então, toda vez que eu falar o conjunto Z, é o conjunto dos números inteiros, o conjunto N, desse jeito aqui, com esses tracinhos, é o conjunto do número natural, tá ok? Então, já conhecido, o conjunto dos números naturais, formado pelos elementos ou os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, tá? Então, o conjunto dos números naturais tem início, mas não tem fim. Essas vírgulas são para separar os algarismos, tá? Cuidado, tem número que a gente usa vírgula, mas é outra história. Aqui a vírgula é só para separar os algarismos. E esses 3 pontinhos para representar infinito. No conjunto dos números inteiros, Z, nós temos os números 0, mais 1, mais 2, mais 3, infinitamente. E menos 1, menos 2, menos 3, menos infinitamente. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é infinito para a esquerda e infinito para a direita. Podemos retirar o sinal positivo no conjunto dos inteiros. Então, toma cuidado. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim, infinitamente, é o conjunto dos números naturais, já conhecidos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente, são os novos números que estão no conjunto dos números inteiros. São os números negativos. Então, representando na reta, você precisa de uma reguinha ou de algo que te auxilie para fazer essa linha reta. Utilize sempre a linha do caderno para te auxiliar, já que vocês ainda estão praticando a construir. Professora, eu não tenho régua. Pega um caderno, pega qualquer outra coisa, olha só. Até você pegar aqui, olha, um gibi, ó. Você põe o gibi, né? Segura com os dedinhos, ó. Olha bem. Vem com o lápis e pá. Vai ficar direitinho. Delicadamente, devagar. A distância de um número para o outro é bem aproximado um do outro. Ou seja, essa distância é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Olha na régua. Olha na régua como é que é. Na régua a gente, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, esses tracinhos não representam números inteiros, tá? Mas, ó, o 0, o 1, o 2, então, do 0 ao 1, eu tenho uma distância. Do 1 ao 2 é a mesma distância. Do 2 ao 3, a mesma, tá? Então, temos, mesmo que não tenhamos régua, a gente tem que fazer mais ou menos parecido. Não é um pequenininho muito próximo, outro muito longe. Não dá, ok? Então, repare que na reta dos naturais,
ele começa no 0 e não tem fim. Olha a setinha aqui, ó, para o sentido positivo. Eu deixei esse espaço aqui para mostrar que para cá não tem numeração. O natural começa no 0. Conjunto dos números inteiros, ele já é diferente. Você vai pegar a régua, vai fazer um grandão, vai traçar onde tá os pontinhos, né, do jeito que eu falei lá em cima, e vai numerar 0. Tá aqui? Para a direita vem os números positivos. Para a esquerda vem os números negativos, ok? Repare que a reta dos inteiros não tem início nem tem fim. Ou melhor, ela é infinita para os dois lados, tá? Então não posso falar, ela tem um início e tem fim. Não, ela não tem início. Seria a origem, né? O marco original dela, inicial dela, seria o 0. Mas desse 0 continua para a esquerda, que são os negativos, e continua para a direita, que são os positivos. Então, dizer que ela tem um início e dizer que ela tem um fim, não é bem por aí. Bem, então, a reta dos inteiros, tudo de novo, origem 0. Por que origem? Porque é onde ele separa o positivo do negativo. Observe que para a direita, sentido positivo, para a esquerda, sentido negativo. Um número ele é sempre maior que o outro quando ele está à direita desse número. Eu estou aqui no 1, tá? Eu posso dizer que o 5 é maior que o 1. Por quê? Porque o 5 está à direita do 1. Ah, eu tenho 6. Eu posso dizer que ele é maior que o 0, porque o 0 está aqui e o 6 está à sua direita. Então, toda vez que o número está à direita do outro, ele passa a ser maior. No sentido negativo, o que seria o maior passa a ser o menor. Por quê? Porque a gente usa o mesmo critério de direita. Então, 7 negativo, ele não é maior que o 1 negativo. Porque o 1 está à direita do 7. A direita é quem está vindo para cá, ó. Certo? Daqui para cá. Então, 7 está à esquerda e não o contrário. Então, também podemos pensar no seguinte. O algarismo 7 e o algarismo 6. Esquecemos o sinal, tá? 7 e 6. Só que quando ele tem sinal negativo, ele é o contrário. O 7 seria maior que o 6, olhando os algarismos, esquecendo os sinais. Mas quando a gente observa o sinal, a gente faz o contrário. Então, o 7 seria maior? Não. Ele é negativo, então ele passa a ser menor. Ah, o menos 6 e o menos 1. Esquece o sinal. 6 é maior que 1, certo? Esquecendo o sinal. Mas quando a gente pensa no sinal negativo, o 6 ele passa a ser o contrário. Então, ele é menor que o 1. E assim vai. Tem várias observações para essa avaliação, ok? Cada número na reta é chamado de abscissa. O número, tá? Menos 1, menos 2, 3, 2, 0, chamado de abscissa. Quando a gente marca e dá um valor, marquei aqui, dei o valor 6. Aqui é o 5, aqui é o 4, e assim vai, né? Quando eu faço isso, eu digo que esse ponto representa a abscissa 6. Porém, a gente também pode usar letras maiúsculas, tá? Junto dessas abscissas. Então, número, abscissa, letra, ponto. Todos dois estão, ó, na mesma posição, representando esse marco aqui, essa marcação. Então, o ponto que eu chamei de X tem o valor, esse ponto que eu chamei de X, 4. Tá marcado no 4. O ponto M, que eu chamei de M, tem a marcação da abscissa 2. Então, a abscissa é o número, ponto, eu chamo a letra maiúscula. Então, ó, ponto, Y, letra. Qual é a abscissa? Então, vamos lá. O Y está aqui, a abscissa é menos 3. O ponto P está aqui, a abscissa é o 0. Ponto M está aqui, quem está marcando aqui? Abscissa 2.
Abscissa 4, abscissa, valor numérico. Qual é o ponto? X. Não precisa ficar desesperado, porque se você esquecer isso, depois você volta lá no teu caderno, tá lá escrito bonitinho, arrumadinho, só você olhar e ler, você vai entender, tá? Mas tem que prestar atenção. Ponto representa a letra, abscissa representa o número, marcando a mesma posição, ok? Tá. Agora, módulo ou valor absoluto. Temos que ter muito cuidado. Módulo e valor absoluto no número inteiro, a gente representa por esses dois tracinhos aqui, ó, tá? Esses dois tracinhos, preste atenção. Não é deitado, não é nada. Tracinho em pé, ó, na vertical, ó, tá? Se for menos 3, quando eu resolver vai ficar 3, sem sinal. Se for mais 3, quando eu resolver, vai ficar 3. Também sem sinal. Então, dá o mesmo resultado quando o valor, o número, está em módulo, ou chamado também valor absoluto. Também não tem nada que se desesperar, só ir lá e ler. Então, preste atenção aí, vai lá na sua cópia, no teu caderno. Módulo de menos 3 é 3, ou seja, módulo ou valor absoluto de menos 3 é igual a 3. Valor absoluto de mais 9, 9, ou seja, módulo ou, posso chamar também de valor absoluto de mais 9 é igual a 9. Coloca lá, por favor, porque o meu ficou muito fraquinho. Ok?